Nós vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre adoração. Então, assim, a gente sabe que quando, há 500 anos atrás, a reforma se instalou, uma das falas da reforma, né, era que só a Deus a glória. Então, agora está meio estranho isso, né, porque tem uma vertente da igreja que esqueceu que é só a Deus a glória. Mas eu quero falar de que só a Deus a glória. Então, se a gente vê essa primeira música, essa segunda música que o Estênio cantou, que é nele que nos movemos, vivemos e existimos, a gente vai completar isso aí, é só para Deus, porque é só nele que a gente fica feliz. Então, sou eu que estou fazendo isso? Deve estar fraca a bateria. Pega esse aqui, amor. Sou eu? Não, eu não quero fazer isso não. Tira esse negócio da minha mão. Oi. Aí. Bom, a gente sabe que, então, uma das máximas da reforma era só lhe deu glória. Então, só a Deus a glória. Se a gente parar para pensar nisso, e a gente pensar que a nossa vida inteira tem que ser para a glória de Cristo, eu vi na internet outro dia, o Renato Vargens, que é um amigo muito querido, ele postou das máximas da reforma, que era um sapateiro perguntou para Lutero, né? Como que eu posso trabalhar para a glória de Deus? E aí Lutero falou para ele, faça os melhores sapatos que você puder. Então, é baseado nessa premissa de que a gente tem que fazer o melhor para Cristo, é que a gente pensa em música, tá? Pensa em louvor. Na realidade, o louvor é tudo, né? É quando você acorda, como que você fala com a sua esposa, da maneira como você fala com seu marido, como você reage às suas crianças, como que você reage quando alguém te dá uma fechada no trânsito, quando alguém te rouba, quando alguém mente. Essa é uma maneira da gente louvar a Deus. Agora, existem aqueles que eu acredito que são os que estão aqui, que tem, além desse ministério, tem um ministério com música. Quem é músico de igreja aqui, levanta a mão, por favor, para eu conhecer. São todos dessa igreja? Não? Tem alguém de fora o Bernardo? Da onde você é? Ah, lugar maravilhoso. Nosso sonho de consumo. Quem mais? Vocês são da onde? Açu. Ah, você é da igreja do Bernardo? Ah, sim, vocês cantaram aquela... Gente, a gente ficou tão emocionado de... Autor da minha fé. Autor da minha fé, esses meninos cantando. A gente quase morreu do coração. Lindo. Foi lindo, viu? Muito obrigado. Quem mais é de outra igreja? Não, essa daqui. Então, assim, vamos entender um pouquinho o que aconteceu com a música para que ela se tornasse o que é hoje dentro das igrejas, que não é mais para o louvor da sua glória dele, né? O que será que aconteceu? Então, a gente tem algumas ideias, a gente não tem a verdade absoluta, nós não somos os donos da verdade, mas a gente tem algumas ideias de por que a coisa foi por esse caminho. A primeira delas é assim, a gente acredita que houve um certo desleixo por parte dos próprios músicos e dos dirigentes de se acomodarem em dar para o ministério de louvor despreparado o microfone. E hoje tem uma coisa nas igrejas que chama assim, ministração de louvor. Isso não existe.
Não existe ministração. Isso é uma palavra inventada por grupos de fora do Brasil para justificarem o palco e a ribalta e as luzes em cima deles. O ministro de louvor é aquele que tem a responsabilidade de ensaiar, escolher as músicas, manter o seu grupo coeso, orar com eles e por eles, escolher músicas bíblicas, não faltar. É muito difícil. Essa parte ninguém quer. Agora, na hora de pegar o microfone, botar aqui, botar uma luzona em cima de você, nossa. Então, uma das coisas que aconteceu foi que houve uma inversão de valores. E aqueles que seriam servos, nós, né, viraram levitas só da boa coisa. Não tem nenhum levita que queira ir lá pegar gordura, jogar fora excremento, de nada. Os levitas de hoje em dia só querem a glória. Então, na verdade, uma parte dos levitas dançavam e salmodiavam em algumas situações. Mas é uma outra coisa. E, na verdade, ser levita não existe mais isso. A gente agora é servo da igreja. Cada um de nós somos servos. Aliás, uns dos outros e depois da igreja. Eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho 62 anos, vou fazer, se Deus quiser, dia 14 de agosto, e eu estive no primeiro movimento cristão de música do Brasil. E eu lembro que quando a gente saía e ia nas igrejas para cantar, era a maior alegria do mundo. A gente ia por nada, ia para dormir dentro da Kombi, ia para levar o evangelho, pregar no meio da praça. Não tinha um microfone. A gente cantava com violãozinho sem ser eletrificado. Era no gogó, fora quando era com a sanfona. E a gente achava a coisa mais linda desse mundo. Mas aí, há uns 30, 40 anos atrás, entrou no Brasil uma coisa chamada movimento gospel. Já ouviram falar? Gospel com X? E esse movimento gospel, ele deu uma revertida em tudo, no caminho que estávamos indo. Estávamos indo para fazer uma música brasileira, contemporânea, que falasse de Cristo, com as nossas raízes. E esse movimento veio com uma igreja que era com um modelo de fora do Brasil, que começou a fazer shows imensos. Eu digo por São Paulo. Em São Paulo tinha, era segunda-feira, né, amado? Tinha na segunda-feira lá na Lins de Vasconcelos um culto e era lotado. Eles pegaram o primeiro grupo de jovens que fez rock cristão, e levou lá para eles, que vocês sabem quem é, Oficina G3, e levou lá para eles, e eles eram meninos, e aí virou, você entrava lá, parecia que você estava num show de rock mesmo, com luz, e isso foi dando um glamour para a música que não existia antes. E depois vieram, em cima disso cresceu a empresa, a indústria gospel, que hoje é uma indústria. Né? Vocês não acreditem que lá tem ninguém cristão convertido, porque não tem não. Que o negócio lá, o Deus dele chama Mamon. Sabe quem é, né? O Deus dele é o dinheiro. Você vai lá e começa a não dar o fruto que eles querem, não dá o retorno que eles querem, para você ver se eles ficam com você. Fica nada. Manda você embora, igual está mandando uns aí. Então, na verdade, a gente foi vendo a coisa ser pervertida aos poucos. E a gente foi vendo... Gente, para mim é muito triste falar isso. Porque eu lembro como a gente sofreu para botar uma bateria dentro de uma igreja. Que era abominação, que ninguém nem podia ouvir falar. Depois que a gente conseguiu botar a bateria, o baterista ficou louco.
Sabe, você pôs a bateria, o baterista surtou. Não, não é você não, viu, amigo? Viu? Não, mas vocês já viram aqueles grupos de rock cristão que o cara, ele parece que ele está tendo uma síncope, né? Fora o guitarrista, que não é o seu caso, que ele pega, ele vira para a parede, bota, eu vou fazer ele fica tendo sei lá, uma visão, e de costa para a igreja. Então, isso aconteceu. Eu não estou contando uma historinha. Quem tem mais de 50 aqui sabe, ou quem tem 50 sabe. Isso aconteceu e foi aos pouquinhos. Não é rápido. As mudanças que o mundo faz, elas não são rápidas, elas vão devagar. Você vai escorregando. Você não tropeça e cai, você vai escorregando. É aos pouquinhos. E aí o que aconteceu? A gente deixou de cantar músicas que tivessem uma letra onde o centro fosse Cristo, Deus e a sua grandeza, e foi cantar uma música que falasse das necessidades humanas. E aí nós perdemos a mão. Porque restitui, me traz de volta o que é meu, é pedir o inferno, né? Porque a única coisa que a gente tem de certo neste mundo é o inferno. Nós temos pecadores, o que é nosso é o inferno. Agora, você cantar para Deus, restitui, me traz de volta o que é meu, então tá bom, vai para o inferno, pode ir, tá bem ali, ó, caminhozinho. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: é muito importante o ministério de louvor. Porque, na verdade, ele é um ministério que ele vai contribuir grandemente para a espiritualidade da igreja. Porque a música, ela tem um poder de fixação importantíssima. Você sabe que quando houve a reforma, Lutero e Calvino contrataram músicos, fora que Lutero fez ele mesmo, músicas para falar sobre as doutrinas, para ensinar o povo. Por quê? Porque a música fica na cabeça. Anos e anos e anos e anos. E você fica lá, mas olha, é mesmo essa música. E aí você vai pensando, nossa, mas eu estou cantando essa música, mas o que ela está falando para o meu coração? O que ela está acrescentando para a minha vida? E aí você vai vendo que você está sendo doutrinado, sem você saber, para ter necessidades e achar que Deus é um garçom que está à sua disposição para servi-lo em qualquer das suas necessidades. E você só faz assim, ópcio. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo. Ninguém determina nada. Nós somos feitura das suas mãos. Quando eu olho para a nossa vida e eu vejo o que Deus fez de 2 vasos de barro, mas pensa num barro ruim, nós dois. Num barro ruim, mas do tanto que Deus amassou, jogou a gente na parede, pisou em cima, eu dou graças a Deus. Se Deus nunca curar o estênio, louvado seja o seu nome. Amém. Eu e ele vamos sempre depender de Deus para fazer qualquer trabalho, para ir para outro estado, para ir para a nossa igreja, para acordar de manhã. Então, o que falta na gente é a responsabilidade de saber que a música que você canta aqui, que você ensina para a tua igreja, é aquela música que vai estar na cabeça dela, da pessoa, do cristão, na hora que ela tiver uma necessidade. E já pensou se ela vai subir na figueira querendo para chamar a atenção de Jesus? Que coisa mais difícil. Que na verdade essa música é uma inversão, né?
Zaqueu não subiu na figueira para chamar a atenção de Jesus, coisíssima nenhuma. Ele subiu porque ele era curioso, baixinho. E ele subiu lá, ele nunca imaginou que Jesus fosse falar, Zaqueu, ele quase morreu do coração. A hora que Jesus falou, Zaqueu, desce daí, porque eu, Jesus, é que vou na tua casa. Não é você que está me chamando a atenção. Aí a gente inverte essas coisas e ensina para a igreja, e a igreja vai cantar, e a gente ensina para o nosso coração e para a nossa alma. E chega na hora da adversidade, você fica ordenando para Deus, levanta desse leito. Quem somos nós? Deus sabe de tudo. Eu gostaria muito de falar assim, Jesus, cura o Estênio. Mas nunca mais o Estênio vai ter uma crise, vai ter uma rinite, uma dor de coluna, não vai ter uma crise de depressão, nunca mais. Mas Deus não quer assim, Ele quer que a gente viva na dependência dEle. Então talvez se Ele tirar tudo isso de nós, a gente viria uns babaca da noite para o dia, uns tontos, né, que fica achando que a gente é grande coisa. Então não tira não, Senhor, pode deixar. Se o Senhor acha que eu ainda não tenho coração para isso. A gente tem que entender quem é a gente, tem que entender que o ministério do músico é um ministério árduo, que é um ministério de louvor, a um Deus que a gente não vê, a um Deus que a gente não ouve, pelo menos a maioria das pessoas, mas é um Deus que está presente, que habita num alto e sublime trono, mas também com contrito e abatido. É isso que eu queria que a gente tivesse em mente quando fosse lembrar. Eu sou músico. Tá, eu sou músico e eu não estou aqui para desenvolver só a minha habilidade em tocar. Eu estou aqui para servir o meu rei e a minha comunidade. E aí fica aquele negócio, né? Que a coisa mais difícil do mundo é o grupo de louvor, né? Que ojentinha para ter, né, picuinhas, para ficar de mal, para ficar se sentir, ai, eu fiquei muito magoado, não me deixaram tocar porque eu faltei no ensaio. Ô caramba, vem no ensaio, qual que é a sua obrigação? É vir no ensaio. Aí você quer não vir no ensaio, ainda quer vir tocar? Ah, bobinho. Então, é umas coisinhas assim, sabe? Eu tô tão desanimado porque não sei, porque vai ver que a mocinha que chegou agora ficou no louvor cantando no meu lugar. Gente, a gente não tem lugar aqui nesse mundo, não. A gente é peregrino. O nosso lugar é aos pés da cruz de Jesus Cristo. Se Deus deu para você um grande dom, saiba que Ele vai pedir muitíssimo de você. É tua responsabilidade. É que nem aquelas moças e rapazes que são tocados por Deus no ministério com criança. Tem um ministério com criança, mas detesta a criança. Não suporta a criança. Odeia o dia que é o dia dela cuidar da criança. Então vai fazer outra coisa, minha santa. Né? Então é assim, a igreja é um lugar de Deus desenvolver o nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo. Aí é difícil. Comer um saco de sal junto com uma pessoa dentro da igreja é a coisa mais difícil. Ser pastor, então, ovelha morde, né, pastor? Ovelha morde da coice, é fedida. É difícil. É difícil. Líder de louvor pode botar o joelho no chão e começar a jejuar, porque é a única coisa que nos leva para frente. E eu acho muito interessante quando alguém pergunta assim, Selma, Estênio, Diego, né, que trabalha conosco, o que vocês sugerem para o nosso ministério de louvor? A gente fala assim, a gente sugere que toda quarta-feira vocês tenham uma reunião de oração, que vocês jejuem e fiquem de joelhos pelo menos 40 minutos. Acaba os problemas. Acaba o problema do grupo de louvor. Porque a gente lembra quem a gente é, que a gente é pó. Que se não for Deus, na sua santa e bendita vontade, a gente amanhece morto, seco. Tem doenças que a gente está aqui, daqui a pouco estoura uma veia do nosso cérebro, a gente nem anda mais, fica babando.
A gente só está aqui porque Deus ainda achou que é esse o lugar. Então, a nossa palavra é assim, a minha parte, né? O grupo de louvor é um grupo que Deus levantou e separou para servir a Deus na comunidade. Ninguém é melhor do que ninguém, certo? O grupo de louvor é um grupo de pessoas com sensibilidade aflorada, mais do que os outros. Por isso que vocês são músicos, né? Então vocês têm que se amar uns aos outros mais do que os outros. Porque músico é muito difícil. Não é a esposa do Bernardo? É ou não é? Música é um trem difícil. Outra coisa, a gente tem que prestar atenção na responsabilidade da mensagem que a gente está levando, porque você está construindo a espiritualidade da sua igreja com a música que você toca e que você canta. E você está sendo, lá na frente, uma pessoa que está sendo visada. Aí fala assim, mas Deus olha a aparência. Deus não olha a aparência, olha o coração. Aí tem um meme, lá, eu vou até botar na minha página, da Rádio Solafide, que é uma rádio que a gente coopera, que tem assim, uma pessoa abraçada com uma caveira caindo aos pedaços, e aí está escrito assim, Deus não olha o externo, só olha o coração. Não, então, se Deus só olha o coração, Ele sabe o tanto que você é podre. Então, a gente tem que prestar muita atenção no tipo de imagem que você está criando para o outro, né? Na roupa que você está vestindo. Mas Deus olha o coração. Olha o coração, sim, mas teu irmão está olhando o teu externo. Então, não vai escandalizar seu irmão, meninada. Essas moças que vestem a calça mais justa do que o próprio Deus. Não pode ser assim, gente. A gente está sendo olhado aqui na frente e não é assim. Os meninos com as calças caindo aqui, aparecendo as cuequinhas, que diz que é bonito, não é feio. É feio, não é bonito, não. A gente está na presença do Senhor Deus. E aí, tá bom, a gente mora numa cidade quente, concordo. Aliás, eu não sei como vocês conseguem andar de calça jeans numa cidade quente dessa. Porque é um negócio quente. Mas não é por isso que a gente vai esquecer que a gente precisa ser recatado. Que o amor de Deus precisa transformar ao ponto de você não escandalizar seu irmão. É isso que é amor. Amor não é sair por aí dando comida para mendigo. Amor é você amar seu irmão na comunidade. Comida para mendigo é fácil. Você vai ali na esquina, compra um misto quente desse tamanho e acalma seu coração. Dá lá para o mendigo, acabou. Quero ver você conviver com seu irmão, um músico chato, que esqueceu de comprar as coisas que você pediu, que não traz uma letra, que erra tudo. Quero ver você conviver com ele. E é nisso que Deus nos afia um ao outro. É nisso que Deus nos transforma para a glória dele mesmo. A grande missão da igreja não é nem evangelizar, é louvar a Deus. E esse louvar não é só cantar, é viver uns para os outros em amor e viver para a glória dele. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta desse ladinho? Tá. Aí, amor. Oi, amado. Vamos deixar ver se alguém tem alguma pergunta. E aí a gente vai fazer um intervalo, que tem uma merenda aí. Depois a gente volta e eu vou pegar daqui de onde a Selma parou. Então, alguma pergunta dessa parte? A gente deu uma pincelada, tá? Porque esse curso a gente dá um dia inteiro. Então, cada coisinha que a gente falou é um assunto que a gente destrincha. Mas como a gente não tem tempo aqui, Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Todos os juntos, não. Um de cada vez. Fala, B. Assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em montar um repertório, digamos assim, montar um repertório no grupo de louvor, no Ministério de Louvor. Tem algumas músicas, digamos assim, quando a gente seleciona músicas cristocêntricas hoje
Não, raridade não é música cristocêntrica. Raridade não. Essa palavra, essa música não. Não, estou brincando, eu entendi isso. Assim, tem essa dificuldade de encontrarmos essas músicas cristocêntricas e quando as encontramos para tocar nas igrejas, tem irmãos dentro da igreja que não gostam. Ele diz, não, toca a música no momento, porque se não toca a música tal, que está aqui, é a música que a igreja gosta. Parece que assim, né? Não é nem pergunta, é mais um comentário de alguém que sofre com isso, digamos assim. Ele diz assim, parece que queremos hoje músicas que mais alisem o nosso ego do que músicas que nos levem à adoração, que reconheçam quem de fato somos e reconheçam a grandiosidade de Deus e essa necessidade de adorar a Deus, mas gostamos mesmo é de realidade, né? Que alisam o nosso ego. Então eu vou responder as duas colocações suas. A primeira, como achar as músicas, você fale com o Diego Venâncio. Pode falar com ele no Facebook ou e-mail. Por quê? Porque o Diego Venâncio foi esse ano, a gente trabalhou juntos 7 anos, mas a partir desse ano, ele foi ser ministro de música da PIB de Piracicaba. E aí ele começou a fazer um repertório. E ele tem um repertório excelente que ele pode dividir com quem quiser. As músicas bíblicas, cristocêntricas, né? E se você quiser procurar sozinho, você vai encontrar sim, mas não nas rádios, nem na música atual. Você vai ter que procurar em grupos antigos, ou então em compositores que você só vai achar na internet. Quanto à segunda colocação sua, eu diria assim, cante mesmo que as pessoas não gostem. Porque o que um crente tem que gostar é da Bíblia. E o que a gente tem que cantar é a Bíblia. Então, não importa se os irmãos não gostam. Eles vão ter que aprender a gostar. Porque a gente não vai ser infiel com o nosso Deus, que nos deu, porque a música é ministério de ensino. É muito sério isso. A gente não pode largar o nosso compromisso com Cristo para atender o gosto dos irmãos. Sinto muito. Até porque gosto de irmão é bem questionável, né? É bem questionável. As ovelhas não sabem direito o que é melhor para ela. Aliás, não sabem direito não, quase não sabem. Por isso que o pastor tem que orientar. Não, ovelha, é assim. A mesma coisa os músicos ou dirigentes de louvor, ou quem faz o repertório de canções de uma igreja. Você está sendo pastor ali. Então você tem que... É claro, você não vai falar dessa maneira grosseira como eu disse, né? Você vai falar com educação e tal, com todo amor cristão, mas você vai, diga para a pessoa, espere 1 mês e me diga se você não está gostando dessa música depois de 1 mês, né? Porque ontem, eu acho que foi o Júnior que me disse que se uma música ela cai na graça das pessoas e ela começa a tocar em tudo que é lugar, geralmente ela não é boa. É uma máxima que vocês geralmente têm aqui, né? Ela Gostei. não é boa. Então as músicas que fazem sucesso são questionáveis. Por quê? Porque o povo é ovelha, o povo é manipulável, o povo é inocente, o povo não conhece a Bíblia. Os irmãos não conhecem a Bíblia. Os irmãos não sabem que o que eles precisam é da Bíblia. Então é assim, irmão, a gente tem que às vezes ser um pouquinho autoritário, sabe? Em algumas coisas na igreja. Porque se você for querer ser muito democrático para ouvir a voz de todo mundo, nada será feito. Eu coloquei na minha página essa semana as partituras de, acho que foram 13, 12 músicas. Quem me segue no Facebook viu. Coloquei partituras, exatamente para ajudar vocês nisso, tá? E assim, repertório é uma coisa que você vê junto com o pastor, né, B? A gente acha que o pastor da igreja, ele tem que ser consultado, né? Porque eu já acho que também todo músico precisa conhecer teologia.
Você não pode achar que você vai ser só um músico e não conhecer as doutrinas básicas da igreja que você está. Então, é necessário. Então, conversar com o pastor, passar para o pastor. Pastor, o que você acha dessa letra? O que você acha dessa letra? Você divide com o pastor. Às vezes o pastor, na hora, fala, é bom. Depois ele fala, não, peraí, deixa eu ver se é bom mesmo. Né? Porque a gente tem várias coisas na cabeça, mas o pastor, ele tem o crivo essencial. Porque tem grupo de louvor que não quer se submeter ao pastor. Eu acho muito interessante isso, mas a gente está debaixo da liderança dele. É isso. Pois não, meu irmão. Duas perguntas, na verdade. Uma qual uma dica vocês dois poderiam dar para mim trabalhar num grupo de música que é formado por adolescentes? E aí eu não estou falando só na musicalidade, mas sim no entendimento do coração de servir. E a outra pergunta qual a música eu devo trabalhar, qual princípio de música eu devo trabalhar para as nossas crianças? Para ajudar quem? Crianças. Segunda para a criança, primeira trabalhar. Tá. Então foi aquilo que a Selma falou. Você tem que formar a espiritualidade dos adolescentes. Porque você quer saber? Eu sei que o que eu vou falar aqui pode chocar. Ou o que eu vou falar pode chocar vocês, pode ser até contra o nosso próprio trabalho. Mas a música, ela é de importância secundária na igreja, sabe? Porque principalmente no culto, ela não é a coisa mais importante. Então, o mais importante é você formar a espiritualidade dos adolescentes. Se eles vão dar bons músicos ou não, aí depende de uma série de coisas, né? Do talento, do estudo deles, porque música você tem que estudar. Mas eu diria para você estudar a Bíblia com eles e orar. E trabalhar mesmo a espiritualidade deles. Fazer com que sejam adolescentes conscientes, conhecedores da palavra. Ou então pegue bons livros e comece a estudar com eles, capítulo por capítulo, e discutir, não é? E com criança. Olha, não há nenhum ministério no Brasil, até hoje, algum ministério bom e sério que trabalhe com música infantil. O que existe de música infantil no Brasil é assim: cantoras famosas, quarentonas, fazem uma Maria Chiquinha e vão gravar música de criança. E morrem de vender, porque a coisa mais difícil de encontrar é música para criança. Então, veja, todas as cantoras famosas fizeram discos infantis, mas de qualidade bem questionável. Por quê? Porque a música para criança, ela tem outra pegada. Ela tem outra pegada, ela não é... A pessoa que compõe música para adulto não pode achar que ela sabe compor música para criança, que é outra pegada. E tem uma série de leis assim que você tem que seguir para você fazer uma música para criança, uma música boa, e que a criança vai cantar e vai gostar. Agora, não sei se vocês vão achar que é falta de modéstia minha, mas também, se vocês acharem, não tem problema, talvez até seja mesmo. Mas a gente está começando um trabalho de gravação para crianças. Agora, nesse semestre, próximo mês, a gente já vai gravar o primeiro CD com 12 músicas. Eu tenho um DVD infantil, que é bom, né? Agora, esse DVD infantil, ele não foi feito com a intenção de ensinar a Bíblia. Ele tem princípios ótimos de família, de amor, de amizade, mas ele não ensina a Bíblia. Agora, esse CD que a gente vai gravar agora é Bíblia pura, feita para as crianças. E esse trabalho, eles serão 3 CDs. A gente vai gravar o primeiro agora no mês que vem, depois vamos gravar mais 3, possivelmente 3 CDs com 12 músicas. E a gente vai fechar um trabalho de um catecismo infantil que existe.
Eu não sei se vocês sabem. Catecismo não é coisa de católico, não, tá? O catecismo é uma maneira de aprender as doutrinas da Bíblia, de pergunta e resposta. Então, na Reforma Protestante, vários pastores e reformadores fizeram catecismos para ajudar a igreja a aprender a Bíblia. É isso que é um catecismo. E há um catecismo infantil excelente, que trata das principais doutrinas. É esse catecismo que, com a graça de Deus, eu estou compondo. Já fiz toda a primeira parte. As 12 primeiras músicas cobrem 76 perguntas. Ele vai até 128, 130. Agora a próxima que eu vou fazer são os 10 mandamentos, depois sacramentos e a segunda vinda, a escatologia. Então a música para criança ela é muito difícil, porque você tem que ensinar a doutrina com palavras que as crianças entendam, de uma maneira leve, com linguajar simples. Tem que ter conteúdo ali, tem que ter a doutrina, e você tem que fazer uma música lúdica, né? Realmente é lúdica, uma coisa infantil mesmo, uma coisa facinha e uma coisa que a criança se desperte. Eu acho que é o tipo de música mais difícil de fazer para criança. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu e o Diego. Porque ninguém está fazendo. O nosso ministério não é com criança. Não adianta você convidar a gente para ir fazer um trabalho com as suas crianças, que a gente não tem ministério, né, infantil. Porque não é o nosso ministério também. O nosso ministério é o que a gente está fazendo com vocês aqui. Só que a necessidade é tão grande. E como eu não vejo nenhum ministério sério no Brasil que esteja fazendo música para criança, então já que não tem tu, vai tu mesmo. A gente está fazendo. A gente começou a fazer com muita seriedade, viu, irmão? E com muita dificuldade também, né? A gente Muita pede seriedade. oração de vocês. A gente tem umas ideias, mas o Senhor está abrindo algumas portas e a gente vai começar a gravar, se Deus quiser, agora em junho. Aguarde esse trabalho. Então, breve, coisa de 2, 3 meses. No bota máximo. o seu joelho no chão, ore por nós. O Ministério Tanto para Dizer é um ministério de 4 pessoas, são 2 famílias. E a gente caminha sem... E a gente não tem dinheiro para gravar CD. Não tem dinheiro para nada. Mas todos os CDs que eu gravei foram dados pelos estúdios de gravação que chamaram e disseram, pode gravar de graça aqui. Porque a gente não... De onde a gente vai tirar 15, 20 mil, 30 mil reais para gravar um CD? A gente que vive de oferta de igreja e de venda de CD. A gente não tem. Mas a gente conseguiu gravar o que a gente tem até hoje pela misericórdia de Deus, que despertou o coração de pessoas que disseram, venha gravar que eu vou bancar. Esse DVD que a gente tem é um DVD que a gente ganhou. A gente ganhou. Esse trabalho ficou em 70 mil reais. Mas uma pessoa da igreja falou, eu quero abençoar vocês e deu pra gente. E simplesmente deu. E é assim que tem sido. Né? É uma história de milagre. Deus tem dado condições da gente compor. Mas a gente não tem recursos. Mas Deus tem todos os recursos. E Ele faz chegar a gente a hora que Ele quiser. Não é? Mas, irmão, você é compositor? Você é compositor? Queria ser? Não é, mas queria ser. Pois é, eu sei que tem compositores aqui. Aqui na igreja eu sei que tem compositores. Eu sei. Tem, pensem nisso, pensem. Muito bom, né? Pensem no ministério para as crianças. Pensem em músicas para criança. É a maior necessidade da igreja evangélica no Brasil. É música boa para criança. Porque se a gente não formar aí a Peppa as Pig futuras gerações forma. de crentes, o que vai ser? A palavra cantada forma, a Peppa Pig, pode deixar que eles formam. Aí galinha pintadinha, aí você vai ver, seus filhos sabem o que é legal. E vai ser isso mesmo, palavra cantada, galinha pintadinha, não sei mais o que é, teatro mágico. Por quê? Não há um ministério no Brasil sério de músicas, porque também não é só fazer música ritmada para a criança ficar dançando, não. Tem que ter conteúdo, tem que ter linguagem simples, tem que ter aquele jeitinho que a criança grava aquela música para ela nunca mais esquecer. É a coisa mais difícil que tem, é fazer música para criança. Mas Deus proverá, Deus proverá. Ore por nós. Vamos fazer o intervalo? Depois a gente volta e continua, né?